Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e a nossa reflexão nessa semana será sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos continuidade, vamos fazer a nossa prece de abertura, nos conectando e agradecendo a Deus, o nosso Pai amoroso, que nos concede sempre a oportunidade de um novo dia, do recomeço, da nossa melhora interior, da nossa oportunidade de compartilhar com o próximo todo o amor que ele espera de nós. Então, que nós possamos nos fortalecer nessa luz divina, juntamente com seu Filho, o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que possamos tê-lo como exemplo e guia, que através do seu Evangelho nos trouxe o direcionamento de como devemos conduzir a nossa vida, no amor, no perdão, na caridade. Agradecemos também ao nosso mentor, o nosso Espírito protetor que caminha ao nosso lado, também nos aconselhando, nos inspirando e nos auxiliando na caminhada durante a nossa jornada. E nessa comunhão de pensamentos, vamos pedindo licença para iniciar os estudos da semana. Então, estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo número 10, que está nos trazendo as reflexões sobre as ocupações e missões dos espíritos. E nós vamos refletir da questão número 570 até 574, onde Kardec pergunta ao plano maior. Os espíritos, eles compreendem sempre os desígnios que são encarregados de executar? Está perguntando se eles têm compreensão das tarefas, das missões e das ocupações. Então, eles respondem, se eles têm essa compreensão, e eles respondem não. Aos que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Então, aqui nem sempre, todos os espíritos, eles têm ocupação dessas, o entendimento, a compreensão dessas missões. Então, aí, como já sabemos em tudo, vai depender do grau de entendimento, da maturidade, da evolução do espírito. Os menos esclarecidos, eles vão executar as tarefas mais simples, mas sem terem a compreensão da importância dessas tarefas. Eles não sabem por que fazem, não reconhecem a grandeza do todo, no universo. Já os mais esclarecidos, eles já sabem o que fazem e o porquê fazem. E sabe a importância também desses trabalhos, dessas tarefas, dessas ocupações. E muitos deles já conduzem outros menos esclarecidos. Então, todos nós temos missões, ocupações. Então, temos aqueles que já compreendem e executam essa tarefa, de forma a entender qual é o propósito, do papel dele naquela tarefa e o que vai refletir na humanidade, na obra e criação de Deus. Do mesmo jeito aqui na Terra, o que acontece assim com as nossas ocupações enquanto estamos encarnados.
Então vemos, né, que tem alguns que têm mais conhecimento, eles já estão mais evoluídos, têm mais entendimentos, já têm um grau de esclarecimento maior. Então eles têm a consciência da importância do trabalho. Portanto, eles não trabalham só para si, eles trabalham sabendo, né, que aquele trabalho ele vai ter um reflexo na coletividade, na sociedade, na família. Então ele trabalha com a disposição, ele se debruça amorosamente em cima daquele trabalho, daquela ocupação e faz bem feito, compreendendo, né, que aquele trabalho, aquela missão, aquela ocupação vai ter um reflexo, tanto no progresso evolutivo dele, seja também na sociedade ou na família. E já sabemos também, e temos exemplos, que outros trabalham somente porque precisam trabalhar, sanar as suas necessidades básicas, né? De moradia, de alimentação, de despesas, né? Então, eles trabalham sem dedicação, sem comprometimento e sem compreender a importância do trabalho. Eles trabalham, mas não gostam de trabalhar. Então, vemos muitos, né, aqui, e a gente pode usar esse exemplo do mundo material e levar também para o plano espiritual. Então, alguns trabalham dignamente, honestamente, eles cumprem as tarefas de forma comprometida, entendendo que aquilo é bom para ele, é bom para o progresso dele, da família, da sociedade, na instituição que ele se encontra. Então, ele faz um trabalho com convicção, com amor, com dedicação. Então, ali ele está cumprindo, ele está tendo entendimento, porque ele está agindo no bem. Mas não são todos que são assim, e ele está falando lá do plano espiritual. Então, alguns agem de forma cega, né? Eles são conduzidos pela necessidade, né? Então, eles têm ali uma tarefa, eles cumprem a tarefa, mas nem sabem a importância dessa tarefa. Eles executam, né? Muitas vezes comandado por outros, mas não têm a compreensão da importância do todo, né? Daquela missão no processo de obra de Deus. E na próxima questão, na 571, Kardec pergunta: não há senão os espíritos elevados que cumprem missão? E ele está perguntando aqui se só espírito elevado cumpre missão, e eles respondem: a importância da missão está em relação com a capacidade e elevação do espírito. O mensageiro que leva uma correspondência, um despacho, cumpre também uma missão, mas não é a mesma do general. Então, aqui ele está falando das diferenças das missões, né? Então, eles estão falando, todos têm missões. Os pequenos também desempenham missões. E eles podem desempenhar excelentes missões dentro da pequenez daquela missão, mas eles desempenham aquilo de forma excelente. Não é o tamanho da missão que se torna melhor ou pior aos olhos de Deus, né? O que importa é cumprir a missão da melhor maneira. Então ele fala, todos nós temos uma missão. O mensageiro que leva a correspondência, ele tem uma missão e aquela missão é importante. Mas tem também o general, que ele vai comandar um exército, que também é uma missão importante, mas não quer dizer que ele vai cumprir corretamente aquela missão, ele pode falhar também. Então, as missões, elas estão muito atreladas com a capacidade evolutiva de cada espírito, né? Então, à medida que o espírito ele vai caminhando, ele vai se adiantando, né, na questão espiritual, moral e intelectual,
As missões elas vão sendo dadas de conformidade a esse avanço. E cada um dentro daquilo que pode. Deus sabe o que cada um consegue realizar. Então não adianta eu dar uma missão para um general sabendo que ele pode sucumbir ou que ele pode fazer aquela missão fracassar. Mas isso vai depender do empenho, né? Da dedicação de cada espírito. Isso também no mundo material e no mundo espiritual. E na próxima questão, na 572, Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E eles respondem: ele a pede e fica feliz em obter. E dentro dessa questão tem o item número A. Kardec pergunta: a mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? E eles respondem sim. Frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, aqui ele está perguntando, né, no primeiro posicionamento, se nós pedimos, né, a missão ela é imposta. Então, primeiro vamos esclarecer, né, as missões elas podem ser tanto no plano espiritual quanto no plano material. Nós temos tarefas a cumprir, ocupações a desenvolver. Então, quando nós reencarnamos, nós pedimos e nós temos ali um planejamento reencarnatório que é feito ali de conformidade, elaborado com as nossas necessidades, né? E o nosso desejo de progredir. Então, nós ficamos muito felizes, né, em poder voltar e avançar. Por isso que nós pedimos as missões, as ocupações e ficamos felizes quando podemos obter o nosso pedido atendido, né? E quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais consciência, né, espiritual ele tem, ele vai sabendo que ele pode pedir, né? Se ele tem condições de cumprir a missão, se ele vai ter condições de avançar naquela tarefa, né? Então, nós podemos sim pedir muita coisa e a gente fica feliz em obter, mas será que sabemos pedir? Então, é aqui que eles, né, a gente pede e fica feliz em obter, mas será somente nos oportunizado aquele fardo, né, onde nós teremos condições de suportar? Então, Deus é tão justo, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, né? Que Ele nos concede somente aquilo que nós vamos conseguir executar. E nós podemos pedir várias coisas, né? A gente pode se comprometer com muitas coisas, mas a gente não sabe pedir. Então, Deus, na sua infinita bondade, envia, né, aqueles que vão nos ajudar nesse planejamento reencarnatório, direcionando aquilo que nós vamos poder alcançar. Porque senão a gente acaba pedindo tantas coisas que podem, né, ser carga muito maior do que a gente poderia suportar. Porque determinadas missões, tarefas, pode nos comprometer, pode nos causar muitas dores. Nós teremos que fazer muitas renúncias, teremos muitas lágrimas e nós muitas vezes não temos a compreensão disso. Então, eles nos auxiliam, né, nessa condição. Por isso que ele fala aqui, né? A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos, quer dizer, ele se acha gabaritado de conseguir, né, vários candidatos para aquela tarefa, né? Mas nem sempre todos são aceitos, porque Deus conhece o íntimo de cada um. Então ali, né, a gente pode até usar aquela frase, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nós
estamos a todo momento querendo coisas grandiosas, né? Querendo coisas muito além. E nós somos chamados, mas nós estamos preparados? Porque serão escolhidos aqueles que já estão preparados. E Deus que sabe, né? Das nossas potencialidades, das nossas capacidades. E Ele quer que ninguém venha aqui para fracassar, né? Então, as tarefas que nos são colocadas não é para o nosso fracasso, é para o nosso avanço. Então, recebemos exatamente aquilo que conseguimos concluir e vai depender do nosso livre-arbítrio, né? Do nosso empenho, das nossas condições, do nosso comprometimento, porque muitas vezes as tarefas que pedimos, elas estão muito acima das condições que nós temos de renunciar, né, as dores que teremos que passar, os comprometimentos que teremos, né, em relação a essa ocupação, essa missão, as lágrimas que iremos derramar. Então, tudo compatível com aquilo que a gente já consegue, para que a gente tenha êxito, né? Então, tudo é planejado, tudo é direcionado com as bênçãos, né, do nosso Pai de amor. E na próxima questão, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E eles respondem: instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação. Ele concorre sobre esta forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então, olha a missão, né? Qual é a nossa missão? A nossa missão é auxiliar a obra de Deus aqui, né? Durante a nossa jornada e a nossa evolução também. Essa é a missão. E como que a gente pode fazer isso? Cada um tem uma missão, todos, por mais simples que pareça, podem fazer o bem, podem contribuir com essa obra de Deus, né? Todos têm uma utilidade, uma responsabilidade, né, nesse avanço, né, nesse compartilhamento social, colaborativo, né? Tem as suas funções. Então, todas as missões, ocupações e tarefas têm as suas importâncias, né? Todos têm as suas responsabilidades e seus deveres, tanto o lavrador como o governante, como o professor, o médico, o advogado, né? Todos têm uma função, então todos podem contribuir com a obra da criação. Então, é como ele diz, tudo se encadeia na natureza ao mesmo tempo. Então, o espírito, ele se depura, ele avança e dessa forma ele contribui, né, para o avanço da humanidade. Então, não importa qual é a nossa tarefa, a nossa ocupação. Aquele que é lavrador e cuida da terra de forma amorosa, de forma honrosa, e faz aquilo tendo a compreensão da importância daquele trabalho, que com aquilo ele vai ajudar a sustentar pessoas, ao alimento chegar na mesa, né? E que aquela função é importante, aquela ocupação é importante. Da mesma forma com os dirigentes dos países, os governadores, né, os presidentes, atuar de forma correta para fazer aquela sociedade progredir de forma justa, né, trabalhando honestamente para aquilo, para a tarefa, né, que lhe cabe naquele momento. Então, a importância é geral,
tanto da mais pequena ocupação quanto da maior ocupação. Todos nós temos um papel, né, na humanidade. E aqui na próxima questão, na 574, Kardec pergunta: qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? E eles respondem: há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesma e não sabem se tornar útil para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e o seu castigo começa frequentemente nesse mundo, pelo tédio e pelo desgosto pela vida. E ele continua perguntando, né? Visto que tinham uma escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? E eles respondem: entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e às suas custas, o inconveniente da sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Podem ser também que escolheram uma vida mais útil, mas uma vez na obra recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que o encorajam na ociosidade. Então aqui Kardec está perguntando, né, por que alguns reencarnam aqui para viver de forma ociosa, né, durante o mundo material? Então, são espíritos que ainda, né, eles não conseguem se tornar útil para nada, nem para eles, nem para ninguém, e realmente é de se lamentar, mas existe ainda, né, espíritos que não têm essa compreensão. Então, muitas vezes, eles vêm, né, nessa condição para cá, para que isso também seja um despertar para ele. Porque a pessoa que vive na ociosidade, ela já começa ali a se incomodar com isso, né? A pessoa que está sempre ociosa, ela vive em um tédio, em um vazio existencial. E isso para ele é um castigo, é um suplício, né? Então ele fala aqui de duas situações. Ele fala que alguns eles vêm nessa condição, né, de ser espíritos preguiçosos que não querem se envolver com o trabalho, e Deus permite isso. Então ele concede essa existência, mas que essa encarnação será um gatilho, né, vamos dizer assim, um gatilho para ele despertar para uma vida mais ativa numa próxima encarnação. Então, através disso, né, dessa condição dele viver nessa ociosidade, quando ele chegar no plano espiritual, ele vai ter essa compreensão, né, e de que será uma decepção muito grande quando ele chegar lá e descobrir que ele perdeu a oportunidade, né, de avançar, porque ele vai ver os outros avançando e ele ficou estacionado. Isso será um grande gatilho, né? Será uma alavanca que vai impulsionar o espírito a voltar mais comprometido, mais imbuído na questão do trabalho, da ocupação, de uma tarefa, do desejo de progredir também. E a outra situação que ele fala é que muitos não escolhem a ociosidade, ele vem com as tarefas, com as ocupações, mas chegam aqui, eles acabam se deslumbrando, né, e o peso da matéria, eles se iludem, né, com as coisas fáceis do mundo material e acabam abrindo espaço, né, para as influências daqueles que encorajam ele na ociosidade. Então, ali a sintonia, né? Muitas vezes eles esmorecem, eles preferem a vida ociosa e eles abrem o campo, né, através dessas vibrações,
ele vai encontrando aqueles irmãos desencarnados que o encorajam a viver, né, nessa contemplação só das coisas do mundo material, e ele vai ficando ocioso na questão da tarefa, da missão, e acaba sempre escolhendo os prazeres, deixando o trabalho para depois. Mas sabemos que Deus, né, ele oferece sempre a oportunidade para o recomeço. Então, eles vão despertar, e essa passagem aqui na ociosidade vai fazer eles refletir quando chegar no plano espiritual, e eles vão implorar por uma nova existência para que possam continuar avançando, progredindo e evoluindo. Então, que nós não percamos as oportunidades, né, das tarefas, das ocupações enquanto estamos aqui. Porque quando chegarmos no plano espiritual, muitas vezes nos arrependeremos por ter virado as costas, né, para essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.